Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Aline do Aula D e nós vamos conversar sobre um aspecto gramatical bem importante que é a noção de frase, oração e período. Portanto, toda vez que a gente está comunicando uma ideia, a gente organiza o pensamento e para isso utiliza alguns elementos da língua, né? A gente utiliza substantivos, verbos e aí nessa diferenciação entre usar alguns elementos que vai surgir então a diferença também entre frase, oração e período. Nessa tirinha, se vocês puderem acompanhar, a gente tem algumas noções bem importantes. Aqui a gente tem a questão do cumprimento, né? A questão da dúvida, quando ele vai perguntar em que sentido, como vai, de novo, porque a pergunta, quanto tempo, a noção de horário e os cumprimentos. Quando eu iniciei a aula e disse oi pessoal, tudo bem? Eu utilizei uma frase. Por que eu utilizei uma frase? Que é a primeira noção que nós vamos trabalhar. Porque ela tem sentido completo e vocês compreenderam aquilo que eu disse e não necessariamente apresentar um verbo. Agora, se eu disser para vocês o seguinte, o estudo da língua portuguesa é muito importante, além de ser uma frase, porque tem sentido completo, também é uma oração, porque tem a presença do verbo, né? O verbo é, o verbo ser, né? O verbo de ligação. Então passa a ser uma oração. E quando eu tenho, né, períodos compostos, né, ou simples, é quando eu tenho sentido completo, mais um verbo. Então, se eu tiver só um verbo, eu vou ter o período simples. Se eu tiver dois ou mais verbos, eu vou ter o período composto. Todo período ele tem sentido completo? Não necessariamente. O caso das orações subordinadas, por exemplo, né, em que eu tenho um período com um verbo que necessita de um outro para ser completo, né, em sentido. Então vai depender do caso do uso. Como tudo em língua portuguesa, a gente tem usos variados para cada um dos elementos. Mas o que é importante a gente guardar para poder então depois definir algumas nomenclaturas em questões. Que frase tem sentido completo com ou sem a presença de verbo? Para ser oração tem que ter a presença de verbo e período vai se diferenciar entre um período simples ou dois ou mais verbos, que é o período composto, certo? Então, aqui eu trago alguns exemplos, né? Com base bem semelhante com o que eu já havia dito até agora. Feliz aniversário, um cumprimento para quem está fazendo anos, né? Para quem está comemorando o seu aniversário, em que eu tenho um sentido completo, a mensagem é compreendida assim como oi, tudo bem, né? Que são enunciados em que eu não utilizo verbo, mas tem sentido completo, portanto, uma frase. Oração. Hoje é meu aniversário, já grifei para vocês que estão me acompanhando, então aqui, ó, o verbo ser, o verbo de ligação é, em que eu estabeleço então um sentido através do auxílio de um verbo, portanto se constitui uma oração. E o período aqui, o exemplo que eu trago para vocês é um período composto. Por quê? Porque eu tenho dois verbos. Então se eu disser para vocês, pessoal, quantos períodos existem nesse parágrafo, vocês vão contar o número de verbos. Quantas orações compõem? Contem o número de verbos, certo? Então, isso é um item bem importante para quando a gente está fazendo a análise de uma questão. No segundo período do primeiro parágrafo, ou seja, eu tenho que verificar os verbos para poder localizar esse período do que a questão me propõe, certo? Então, período, dois verbos, período composto. Se tivesse um só, período simples, certo? Então, para que a gente possa organizar mentalmente essas noções, vamos lá. Frase, então, é uma unidade linguística, como eu já havia dito, com ou sem verbo. Basta que ela tenha sentido completo, tá? Pode ser desde um oi, tudo bem, até um hoje eu estou feliz, né? Em que eu tenho um verbo, mas também constitui uma frase por ter sentido completo. Oração, então, é a frase ou parte da frase, aquele exemplo que eu havia dado para vocês das subordinadas, né? Em que fica a pergunta e aí a segunda oração completa a anterior. Né? Então, a frase ou parte da frase é constituída em torno de um verbo ou locução verbal, né? A locução verbal é o verbo principal mais o verbo principal, e não esqueçam, né? A locução ela vai equivaler a um verbo, né? Nesse caso. Então, dependendo do contexto, por exemplo, vamos pensar numa frase, me ajudem, né? Vamos pensar assim, ó. O menino foi enviado à escola. Foi enviado, eu tenho uma locução formada por verbo auxiliar, mas verbo principal, mas conta como um verbo, ok? E a noção de período. É a frase formada por oração ou orações, daquela divisão que eu disse para vocês, né? Contem o número de verbos para verificar se o período é simples ou composto. Pode ser simples, uma só oração, um único núcleo verbal, ou composto, mais de uma oração. Então, 2, 3, 4 verbos, o período é composto.
E aí aqui eu fiz uma espécie de, né, um organograma, uma organização para que a gente possa deixar bem claro qual é a função de cada um e para que a gente não confunda mais na hora de responder alguma questão que surja. Portanto, feliz aniversário, que é o primeiro exemplo que eu dei para vocês, é frase, porque ó, ela transmite ideia, mas não é oração, ela necessariamente não tem que ter verbo, certo? Então, não é período porque não é formado por orações. Então, uma frase pode ser um período? Não, porque ela não é formada por orações, né? Eu não tenho a questão dos verbos. Agora, hoje é meu aniversário, que eu já tenho a presença do verbo. É frase e também oração, porque tem verbo, certo? E é um período simples porque tem apenas uma oração. E para finalizar, hoje é meu aniversário e por isso estou feliz. Olha aqui os dois verbos. É frase porque transmite uma ideia e é um período composto, ou seja, mais de uma oração. Isso remete para aquela questão também que eu disse para vocês, né? Uma frase é um período, ou um período pode ser uma frase? Sim, essa transição depende, né, da questão primeiro do sentido para ser frase e se tem ou não a presença de um verbo. Então a gente tem que verificar isso. Dependendo do caso, né? Aqui, por exemplo, hoje é meu aniversário, é uma oração, estou feliz é uma oração. Eu tenho duas orações que compõem um período, certo? Só para a gente então encerrar. Frase, sentido completo com ou sem verbo, depende do caso, né? Oração, a gente vai ter, portanto, o verbo e aqui no período simples, um período simples ou dois ou mais verbos, período composto. Se vocês gostaram, então não deixem de curtir, compartilha com os amigos, compartilha com quem vocês gostam e sabem que está se preparando para algum estudo ou para algum vestibular e até a próxima. Obrigada!